Agora a gente tem, inclusive, um vídeo do Zema também. Tá no ponto, Daniel? Tá no ponto. Então, eu confio nas urnas. Eu acho que deveria, como já foi proposto, uma amostra das mesmas ter a impressão do voto para uma posterior conferência para poder tirar todas as dúvidas. Por que não pegar 5% das urnas, imprimir e depois conferir? Que aí sanaria todas as dúvidas, mas eu confio muito. Pode ter fraude? Pode, mas nada que possa impactar o resultado de uma eleição. Fraudes que não impactam a eleição. Em algum lugar, alguém que não foi votar, um mesário mal intencionado vota lá como se tivesse a pessoa comparecido. 1 voto, 2 a mais por urna, provavelmente não vai ter muito impacto. Bom, tem um outro vídeo. Essa frase, a gente vai ter que discutir aqui. Pode ter fraude? Pode, mas não vai ter impacto. Mas antes tem um outro vídeo do Zema também falando do tarifaço, não é isso? Vamos ver. O governo Lula, desde o início, tem questionado o padrão dólar como se um padrão euro, como se um padrão yuan fosse superior ao dólar. Um questionamento que não tem nada a ver, mas que afronta os Estados Unidos. Depois, um governo que venera Venezuela, Cuba, Irã, que são países, nós sabemos, anti-americanos. E fazendo isso, será que ele queria proximidade? Queria boa vontade dos Estados Unidos ou causar indisposição? Então fica muito claro. Me parece que ele criou esse problema. E os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Bom, essa questão do tarifaço, na fala do Zema, quem quiser se comenta, mas eu queria me deter aqui nessa frase, que é incrível, não pode ter... Primeiro é o seguinte, o Flávio, em momento algum ele falou pode ter fraude, né? Ele não falou isso. No discurso dele, não falou. E aí está o Lindbergh já processando, aliás, informação também, a ação que o Lindbergh, do PT, que o petista Lindbergh foi adiante, né, tocou adiante contra o Flávio Bolsonaro, caiu, já tem relator, é o Nunes Marques. Tá? Então fica essa informação para vocês. Nunes Marques que é quem vai cuidar da história do Flávio ter falado sobre o sistema eleitoral. Tá nas mãos do Nunes Marques essa história. Mas o Zema falou, pode ter fraude? Pode. Eu não estou vendo. Vocês viram o Lindbergh falar alguma coisa? Vocês viram algum petista? Você viu, Mota? Eu não vi movimentação nenhuma. Tem ministro falando para todo mundo que essa fala é grave e absurda? A fala do Zé... Será que nós temos uma seletividade naquilo que é absurdo ou não? Marcília, como a gente já conversou outro dia aqui no programa, esse assunto é interditado, né? Para esse assunto não pode haver livre debate aqui no Brasil. O Estado brasileiro já determinou isso. Então vamos falar de outros países. Tá? Cada país adota um sistema diferente. É frequente em outros países que as pessoas reclamem do resultado das eleições. Tá? Muitas vezes quem perdeu diz, olha, não foi justo, os procedimentos não foram corretos. Você imagina que até nos Estados Unidos da América existe essa discussão. Uma das coisas que mais me surpreendeu quando eu fui morar nos Estados Unidos, e que muita gente não sabe, em determinados estados, você não precisa mostrar a identidade para votar. Você chega lá e diz, eu sou o fulano de tal, e vota. Os democratas, a esquerda americana, alega que se você exigir identidade... Olha só, não estou falando de título de eleitor, não. Eu estou falando de identidade. Você chega lá e provar que você é você. A esquerda americana diz que exigir identidade é discriminação contra os pobres. Porque quem é pobre não tem condição de tirar uma identidade. Isso num país em que mais de 70% dos pobres tem pelo menos um automóvel. Mas a esquerda americana diz que não, você não pode exigir identidade. Lá existe voto pelo correio. E já se publicaram evidências de que vários desses votos enviados pelo correio não foram feitos exatamente de acordo com o que deveria ser. Então essa discussão
acontece no mundo inteiro, ela faz parte da democracia, mas aqui no Brasil ela está interditada. Eu queria lembrar isso, não pode discutir esse assunto aqui no Brasil. É verdade, mas veja, a questão aqui nem é discutir o assunto. A questão aqui é quem discute o assunto, porque me parece que isso se torna mais relevante. Então, assim, o Flávio fala do assunto, cai o mundo, ataques à democracia e não sei o que mais, a imprensa vem, o STF se manifesta, os petistas, parlamentares petistas pedem uma abertura de uma ação, no dia seguinte a ação já tem um relator, tudo correndo, aí vem o Zema e não acontece nada, não aconteceu. E veja, não estou aqui dizendo que é porque o Zema, ele não está na mira, porque o Zema, eu disse isso no editorial, o Zema já esteve na mira por conta daquela sátira que ele fez com os bonequinhos de fantoche, até fantoche virou alvo aqui de perseguição. Mas o ponto, para mim, é o seguinte, talvez a mira esteja em quem fala, porque o Flávio é alguém que está com maior capilaridade, maior capacidade de vencer as eleições. Então, a equação, é isso que me chama a atenção, a equação talvez nem esteja, Mota, no discurso, no que se fala, no objeto falado, mas se quem está falando tem chance de vencer as eleições, e se tem chance de vencer as eleições, precisa ser enquadrado, precisa de alguma forma estar sob controle. Sabe, é isso que me chama a atenção, e isso tem a ver com o que a gente começou aqui discutindo hoje no editorial. Será que a gente tem uma direita que, se vencer as eleições, precisa vencer contra tudo e contra todos? Será que o debate entre direita e esquerda não é o suficiente não é sólido o suficiente para deixar que ambos sigam sem interferências externas dos poderes ou das autoridades, etc? Será que a gente não pode, num país maduro o bastante para que as pessoas ganhem nas ideias? Não. Não? Maduro não foi uma boa escolha de adjetivo, Maduro. hein? Eu retiro o Maduro. Aliás, eu retiro o Maduro assim como o Maduro foi retirado. Foi retirado também da Venezuela. Mas, enfim... Mas veja, esse tabu que o Mota falou, que nós comentamos ontem aqui, que é como se nós não pudéssemos comentar um determinado tema, porque de fato virou um tabu. Ou seja, você questiona absolutamente tudo no mundo todo. Aqui sequer pode comentar um determinado tema. Como se você não pudesse questionar uma tecnologia. E pouco importa, depois se ela realmente não tem nenhum problema, ok, ótimo, maravilhoso. Qual o problema de discutir? Trazer o assunto à tona? Não pode, virou tabu. Veja que o único que eu consigo atribuir essa fala confusa do Zema, Marcília e Mota, foi justamente esse tal receio desse tabu de discutir esse mesmo tema. Por quê? Porque o que ele falou é o que você comentou no início. Não tem o menor sentido. Ele falou textualmente, abre aspas para ele, né? Pode ter fraude, mas não muda as eleições. Ou não muda o destino, né? Não o caminho, o resultado, não impacta. Ele deu um exemplo que é o seguinte, dá conta. Se eventualmente tivesse, para que seria se não impactar? Para um lado ou para o outro, tanto faz. Mas ficou sem... O que me parece é que ele, por ser tabu no Brasil hoje, ele também tem medo de comentar a respeito do tema. Não, sem dúvida. Qualquer que seja a opinião dele. Sim. Até porque é isso, já tentaram enfiá-lo no inquérito das fake news porque ele fez uma brincadeira com fantoche, né? Imagina. Dos intocáveis. Tem gente sendo processado no Brasil hoje por piada feita em festa junina. Eu acho que o processo ainda está correndo. E já que você levantou a questão do Zema, Marcília, deixa eu te lembrar uma coisa que aconteceu tem o quê? 1 mês, 2 meses, de uma grande autoridade brasileira que fez um comentário sobre o Zema. Vocês lembram disso? Fez um comentário que tinha uma insinuação sobre o Zema. Se esse comentário tivesse sobre o povo mineiro, que era um sotaque, eu não lembro exatamente o que falou. Mas não foi só isso, né? Foi uma coisa de caráter assim, que se tivesse vindo da boca de uma pessoa de direita, provavelmente teria virado uma acusação criminal imediatamente. Isso, né? Esse comentário ficou por isso mesmo. Depois essa autoridade veio a público e pediu ali uma meia desculpa, né? Dizendo que não foi bem aquilo. Mas me corrija se eu estiver errado.
se você faz uma declaração que é caracterizada como crime pela lei, o fato de você pedir desculpa depois não acaba com o crime que você cometeu, né? Isso necessariamente teria que ser aberto um processo, enfim. É lógico. Ao contrário, viu, Mota? Você me desculpa. Ao contrário, quando você pede desculpa, você está assumindo. Veja, a palavra já é autoexplicativa. Desculpa, o ele significa você assumir a culpa e o significa pedir que a culpa seja retirada. Se você quer que a culpa seja retirada, é porque você está assumindo que você tem culpa. Então, é óbvio que no Brasil existem diferentes classes de pessoas. Algumas pessoas no Brasil têm licença para fazer qualquer coisa. E o que mais me chamou a atenção, Marcília, nesse caso da ofensa contra o Zema, é que aquelas entidades que sempre entram na guerra, na defesa, né, da categoria, das pessoas que foram ofendidas, ficaram em silêncio total. A gente não ouviu um protesto de nenhuma dessas entidades.